Meninas, boa tarde, tá? Sejam muito bem-vindas nessa aula. É uma aula que a gente organizou uns tempos atrás e não deu certo, né, da gente realizar, mas estamos aqui hoje, de fato, para compartilhar com vocês, né, alguns conhecimentos aí. Eu vou trazer o lado dos olhos e a Lu vai trazer aí a parte dela, né, nessa parte da nutrição que é tão importante. Gente, Luane Dourado, nutricionista integrativa, tá? Tem muita coisa para trazer para gente aqui. É uma parceria de fato, é o que a Michelle falou lá no grupo, né? Então, assim, nós estamos aí começando uma parceria com a Lu, porque, assim, óleo essencial, ele sozinho, ele não vai mudar a nossa vida, né? Então, por isso que a gente fala que quando a gente toma a decisão de inserir os óleos essenciais na nossa vida, isso daqui é uma mudança de hábito. Mas a mudança de hábito, também leva a outros pontos, né? Que seria nutrição, né? Comer melhor, né? Se alimentar de forma saudável, fazer atividade física, dormir melhor, né? Então, assim, ter de fato uma rotina. Então, hoje estamos aqui para partilhar com vocês. Lu, tome a palavra. Isso, exatamente, né? É aquilo que a gente sempre ouve falar, né? Mas a gente nunca coloca em prática. Não existe saúde sem nutrição, né? Não estou falando de nutricionista em si, estou falando da nutrição do corpo, né? Não tem como ter saúde sem nutrição, né? E aí todos os suplementos, todos os aditivos, toda a terapêutica que a gente usa, né? Principalmente na integrativa, que a gente olha o todo do paciente e vai usar uma terapêutica para isso, que seja com óleos essenciais, que seja com tintura, com suplementos individualizados, de toda forma que a gente for tentar utilizar aí para associar os benefícios à saúde do paciente, do cliente, não adianta se não houver uma boa nutrição. Porque a nutrição é a base, nutrição é a vida. Sem nutrição, a gente não consegue, né? Nem ter um bom óvulo, nem um bom esperma, né, espermatozoide aí para poder fazer a fecundação. Então, a nutrição ela inicia antes mesmo da fecundação aí do pai com a mãe para gerar o bebê, né? Enfim, e hoje a gente vai trazer aqui mais falando sobre o autismo, né? Em relação aos óleos essenciais, o que pode estar contribuindo na terapêutica, que é uma das terapêuticas muito utilizadas, muito bem recomendadas, tá? Lembrando que a individualidade bioquímica de cada cliente, de cada paciente, o que dá certo para o João não dá certo para a Maria, mas não quer dizer que não deu certo para o João, e eu vou falar, óleos essenciais, agitou meu filho, alterou o comportamento, deixou meu filho muito mais agitado. Calma, existem várias outras coisas que a gente tem que fazer antes de entrar com os óleos essenciais, no caso do teu filho. Então, é aquilo que eu falo muito, a gente não pode desmerecer um produto sem realmente ter um acompanhamento para usá-lo. A gente não pode sair simplesmente comprando e usando sem ter uma boa consultoria com o prescritor, né? No caso aí a Ana, a Michele, né? Que está sempre orientando, que estuda para orientar, estuda para ajudar, né? A incluir na terapêutica. Então, tudo isso vai depender. Então, aquilo que eu estava falando, na hora que não deu certo para o seu filho, tem uma outra coisa aí que está desajustada, que é a nutrição, que é a saúde gastrointestinal, né? Então, o foco sempre vai ser como está o seu intestino, como está a sua alimentação, como está a sua digestão, como está a sua absorção, né? E como está a sua expressão. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Então, se no caso de óleos essenciais para contribuir uma terapêutica nutricional, né, uma terapêutica extra aí junto com o tratamento de comorbidade no autismo, eu tenho que estar amparada com tudo isso para eu conseguir ter um bom resultado. Porque se eu tiver um intestino hiperpermeável, hora que eu entrar com um detox, por exemplo, né? Hora que eu entrar, por exemplo, com um óleo que vai agir na desparasitação, né? E o que vai acontecer com essas toxinas desses fungos? O que vai acontecer com os fragmentos, né, no sistema imune desses parasitas, né, que eu estou ali inativando? Ah, vai sair tudo no cocô? Não é bem assim.
Se eu tiver com o intestino hiperpermeável, eu vou ter uma resposta muito mais excitatória, muito mais exacerbada de comportamento, de cognitivo, de sono reparador nas nossas crianças, adolescentes, enfim, nos nossos pacientes autistas, por não ter tido um acompanhamento adequado e o uso adequado dos óleos essenciais. Correto, Pan? Então, pensando nessa questão, né, da importância da gente ter uma saúde intestinal bem, né, estabelecida, como a Lu falou. Eu trouxe algumas informações aqui para vocês pensando nisso, porque quando a gente pensa em óleos essenciais, a gente pensa em aromaterapia, a gente volta muito para a questão emocional, né? Tanto é que a doTERRA, ela teve uma expansão muito grande na pandemia, onde teve, né, aqueles problemas, ansiedade e depressão, porque pessoas fechadas, enclausuradas. Então, assim, foi quando, de fato, a gente conheceu, né, óleos essenciais. Então, quando a gente traz isso para a realidade do autista, é muito importante, porque cada comorbidade, ela tá ligada uma na outra. Não sei se eu estou falando besteira, Lu, mas, assim, quando a gente pensa em emocional, né, quando a gente pensa lá no nosso sistema límbico, mas a gente tem que pensar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, se o meu intestino ele está desregulado, se está tendo uma desbiose, consequentemente, isso vai me gerar vários outros problemas, né? Problema de irritabilidade, problema de insônia, problema de diarreia, constipação, raiva, né? Assim, eu falo muito, tipo assim, eu brinco muito com a Michelle, né? Então, quando a gente está constipado, eu falo assim, nossa, a gente está literalmente enfesada. Por quê? Porque a gente não consegue ir no banheiro, né? De fato. E isso traz uma irritação muito grande, né? Então, e isso é uma realidade, não é, Lu? Para uma criança autista, ela tem esses distúrbios de fato outros problemas, né? Principalmente correlacionado emocional. Então, crianças que têm aí uma propensão a ter ansiedades. Então, quando a gente pensa nessas questões, né, nesses distúrbios e comorbidades, então eu penso assim, o óleo essencial ele tem que ser um suporte, né? Ele tem que vir como um suporte, mas um suporte à nutrição, né? Um suporte ao tratamento então, assim, só que precisa ter um acompanhamento, é o que a Lu falou. Cada criança vai reagir a um óleo de uma forma. Então, pensando aí nos óleos essenciais, eles de fato não vão curar o autismo, tá? Mas eles vão o quê? Eles vão auxiliar, eles vão trazer uma melhora no bem-estar dessa criança. E não só da criança, mas como da família inteira. Porque, assim, isso gera situações difíceis também de lidar, né? Da mãe, do pai, principalmente para sair de casa. Então, quando a gente pensa em auxílio dos óleos essenciais para uma criança autista, a gente sempre pensa, a mãe precisa acompanhar fazendo também o tratamento, né? Então, o óleo que a gente usa na criança, a gente vai usar na mãe, principalmente crianças que têm entre idade ali, né? Normalmente a gente identifica autismo com 2 anos, né? De 2 a 3 aninhos. Então, crianças com 2 a 7 anos a mãe, ela precisa também acompanhar esse tratamento, ela também precisa fazer esse tratamento, porque nessa fase, a criança, ela é reflexo da mãe, né? Até 7 anos de idade, a criança, ela é reflexo da mãe. Se a mãe, ela tá mal psicologicamente, isso vai interferir no tratamento, né? No desenvolvimento dessa criança, tá? Então, assim, isso é um ponto muito importante. Então, sempre lembre, quando vocês encontrarem, né, fizerem uma consultoria aí de mães que tenha crianças autistas, a mãe também precisa utilizar os mesmos olhos que os filhos, tá bom? Outro ponto importante, tá? Pensando aí em relação aos sintomas, tá? Então, assim, a gente vai encaixar os olhos conforme a realidade da criança naquele momento. Às vezes, naquele momento, a criança ela está com dificuldade de fala. Então, nós vamos desenvolver essa dificuldade, né? Desenvolver essa cognição da fala. Não, o meu filho ele está mais irritado, meu filho ele está com insônia. Então, eu vou focar nesses pontos, né? Então, a gente vai tratar de fato o que a criança está vivendo naquele momento, tá bom? É, então, e a mãe, ela tem um poder muito grande nesse destravar da criança, tá? Nesse desenvolver da criança. Então, existem alguns óleos que a gente vai utilizar,
né? Onde a mãe ela vai passar na criança e assim que ela dormir, a mãe vai lá no ouvido da criança e vai destravar a audição, né? Vai desbloquear essa criança para muitas coisas. Por quê? Porque quando a gente fala que o óleo essencial ele está ligado diretamente ao nosso emocional, né? Então, assim, quando eu uso óleos para regular essa desbiose, essa disfunção intestinal, isso vai melhorar o humor dessa criança, e isso tem uma interferência gigantesca em destravar bloqueios, tá? Em realmente, assim, agir lá no nosso sistema límbico, né? Lá no nosso cérebro. Então, vai destravar alguns traumas, às vezes gerados até mesmo durante a gestação, gente. Olha que legal. Então, assim, a mãe vai usar esse óleo na criança, então a gente tem camomila romana, a gente tem vetiver, e a mãe, ela vai lá no ouvido da criança e vai falar assim, meu filho, me desculpa, né? Às vezes, na gestação, eu passei por um período muito difícil, né? Então, para mim, foi muito sofrido. E, às vezes, isso interferiu no desenvolvimento dessa criança, tá bom? Então, quando a gente pensa nessas questões, eu vou iniciar agora, Lu, falando sobre os óleos utilizados para distúrbios gastrointestinais, tá? Então, como eu já havia falado no início, o nosso trato gastrointestinal, ele é o nosso segundo cérebro, né? Se ele está bem, consequentemente, a gente vai ter uma melhora no nosso humor, a gente vai ter uma melhora no nosso sono restaurador, né? A gente vai ter comportamentos, de fato, assim, comportamentos tranquilos. E quando eu tenho uma disfunção intestinal, isso tudo desanda, né? Desanda o sono, desanda o comportamento, desanda a irritação. Então, qual óleo, nesse momento, eu indicaria, eu usaria, né, para distúrbios gastrointestinais? Zengeste. Zengeste, gente, é um mix digestivo. Deixa eu até pegar ele aqui. Então, o Zengeste, ele é um mix digestivo, tá? Ele tem vários óleos aqui dentro. São óleos que vai atuar diretamente no nosso trato gastrointestinal no geral, tá? Então, às vezes a criança, ela tá ali com um sintoma de diarreia, né? A gente vai passar ali na barriguinha dela e lembrar que sempre muito diluído, tá bom? Então, como são crianças, a gente vai utilizar diluições específicas para criança. Então, o Zengeste eu vou passar ali na barriguinha dela. E lembrar que esse óleo, ele não só vai melhorar a digestão do alimento, mas também ele vai agir na digestão emocional, tá? Então, muita coisa ali do nosso dia a dia, às vezes a gente não consegue, de fato, assim, liberar, né? Digerir, né? Algumas coisas que acontecem. E o Zengeste, ele vai nos ajudar nesse sentido. Por isso que é importante a mãe também fazer uso, certo? Então, a criança usa, mas a mãe também vai fazer uso. Então, vai ajudar nessa questão da Olha, desparasitação, né? Lu, você falou aí o quanto é importante, né, fazer a desparasitação dessas crianças, né? Mas você levantou a questão da... Você eu falou só, isso. eu vou só fazer um adentro quando você fala, porque quando envolve o intestino, né, envolve digestão, envolve ciência, né, envolve os estudos, né? E aí, quando você falou de que passar e melhora a diarreia, lembrando que são sintomas, né? Melhora Sintomas, sintomas exatamente. diarreia. A causa da diarreia tem que buscar, né? Porque os sintomas vai ser aliviado, mas a causa tem que buscar. Qual é a causa? É um aumento de estamina, é uma desbiose fúngica, é uma desbiose bacteriana, né? É uma toxina, é um alimento que está causando alergia, sensibilidades ou intolerância desconhecida, é falta de enzimas digestivas, que aí entra o óleo para ajudar, né, Pâmela? Porque as enzimas digestivas, ela faz esse óleo que você apresentou, eu acredito que ele faz a mesma função. Eu estou aqui para aprender com você sobre o óleo, não conheço. Então, esse óleo vai ajudar como se fosse, ajuda a liberar as nossas enzimas digestivas para trabalhar na questão de digestão, é isso? Ele vai melhorar de fato a digestão do alimento, tá? Em casos também, às vezes, de refluxo, de dor estomacal, gases, ele ajuda a eliminação desses gases, tá? É. Então, assim, Lembrando que sempre tem que procurar qual é a causa do refluxo. Às vezes, a refluxo, na maioria das vezes, é uma intolerância a lácteos. Gente, assim, é muito, muito, muito comum na pediatria. Lácteos para refluxo ou glúten para refluxo. Muito comum. E aí, esse óleo iria ajudar também nesse sintoma de refluxo, iria ajudar. sempre Ótimo. associado ao acompanhamento médico,
né? Tanto é que é importante também passar isso para o pediatra, né? Que, olha, tem a opção de usar os Zengest, né? Uma medicação não, né? É um tratamento natural, né? Uma via natural, né? Então, e ver, ouvir também a opinião do pediatra, né? Se de fato faz sentido naquele momento. Tá? Então, sempre acompanhando. Igual no seu caso também, que você faz acompanhamento, né, com as crianças. Então, tá sempre alinhado, né, com a mãe, com o pediatra, com o nutricionista e tudo mais. Então, nesse caso, ele vai aliviar, né, esse sintoma, ele pode aliviar o sintoma da diarreia, mas ele também pode aliviar o sintoma da congestão, tá? Em situações que eu tenho uma congestão, ele também vai ajudar para que a criança ela consiga ir no banheiro, tá? Então, outro óleo importante também que auxilia nisso daí é o laranja selvagem, tá? Um óleo também que você pode passar na solinha do pé da criança e vai ajudar também ele a conseguir ir no banheiro, tá? E fazer necessidades. Ah, vamos lá. Então, esse óleo de laranja, ele ajuda já na motilidade intestinal, no peristaltismo intestinal, certo? Vai ajudar, exatamente. Legal. Então, a gente lembrando, né, fazendo um adendo aí, que a constipação, ela tem várias causas, né? Tem a deficiência de fibras, né, de alimentação com vegetais, frutas, que geralmente as crianças dentro do espectro, muitas delas apresentam dificuldades alimentares, apresentam seletividade alimentar, seleção alimentar, transtorno alimentar, várias condições a serem avaliadas devido à condição dele não querer se alimentar. Qual é o motivo? E na avaliação a gente vê que por deficiência de alimentar fibras necessárias, ingerir águas, né, necessária para formar esse bolo fecal, ter uma boa microbiota também para fermentar esses alimentos, né, e tá saindo ali, que a gente sabe que na maioria do cocô ali não é só alimento, é muita, gente, é muita bactéria que sai, sabe? Às vezes a gente acredita que é só restos alimentares, não é, tem muito, mas muitas bactérias saindo ali no nosso cocô. Por isso que a gente faz, né, os exames DNA da microbiota para a gente tentar entender quais são as bactérias mais presentes no nosso organismo. Então, Aham. quando tem a constipação, que seja ou deficiência de fibras, de vegetais, deficiência de água, atividade física, a gente tem também, Pamela, uma alteração na motilidade intestinal, que é o que causa a constipação que você está falando. E essa motilidade, ela depende da serotonina. Olha, interessante, né? Hum. Lembra? Comunicação intestino-cérebro. Não é só cérebro-intestino, nós temos a comunicação também do intestino para o cérebro, porque nós temos muitos bilhões de neurônios aí no intestino fazendo também essa comunicação, através do nervo vago, enfim. Aham. Então, a gente tem uma deficiência de serotonina intestinal, que não tem nada a ver com a serotonina neuronal, tá, gente? Quando a gente tem uma deficiência de produção ali, que a gente sabe que é produzido no intestino, até mais de 80%, no intestino é produzida serotonina, quando está em baixa, a gente tem alteração na motilidade intestinal. E aí vem a constipação, a prisão de ventre, obstipação, que no caso nós vamos usar aqui, olha, Nesse caso, a gente pode usar o Zengest também, mas também pode ser utilizado o Wild Orange, que é o laranja selvagem. Por na sola quê? do pé, Na sola do pé, tá? E por que que a gente pode utilizar esses óleos? Porque eles vão agir também, de fato, lá no nosso emocional. Então, eu sempre bato na tecla, né? Porque muitas das vezes, alguma inflamação do nosso corpo, ele tem uma raiz emocional, né? Pode ter iniciado ali a inflamação por uma inflamação emocional, por um trauma, né? Por um medo, por alguma coisa nesse sentido. Então, os olhos, eles também vão auxiliar nessa questão emocional e, consequentemente, vai melhorar aí a questão do sintoma, né? Que ele apresenta naquele momento, tá? Então, pensando em desparasitação, né, que é um ponto importante para o autista, né? Precisa estar sempre atento a isso, porque uma coisa que eu fiquei na dúvida, Lu, e eu quero que você me explique, o que que a parasitação ele tem correlacionado ao sono, à insônia, né? A interferência disso no sono mesmo, no sono restaurador. Tem alguma coisa a ver, de fato? tem.
não só na desparasitação, que a gente sempre fica ali desde a nossa infância, devido a uma cultura instalada, desparasitar de 6 em 6 meses, tudo aquilo já caiu por terra, gente, porque a gente tem vários milhões de estudos aí já com controvérsias com essas desparasitações, tá? Excessivas. Não estou falando de parasitação com tintura, com os óleos essenciais, estou falando daquela desparasitação pesada, com a bendazol, com os óis da vida. Eu gosto de falar que é o zol da vida aí, né? Quando a gente faz essa desparasitação, principalmente, né, buscando ali aquela coisa de 6 em 6 meses, a gente está mexendo o tempo todo com a microbiota intestinal do indivíduo, né, do paciente. A microbiota intestinal não é formada só por bactérias boas e bactérias ruins, negativas e positivas. Na verdade, é Firmicutes, bacteroidetes, né, tem várias outras bactérias aí, não convém falar agora. Então, quando eu mexo, faço uma desparasitação, além de eu mexer com os parasitas, né, lógico, não posso deixar formar biofilme, por isso que precisa ter exames para realmente ver se há necessidade dessa desparasitação tão pesada, a gente também mexe com fungos, tá? Do antibiótico de repetição, desparasitação de repetição, tudo isso eu estou mexendo ali com a microbiota intestinal que forma tudo isso que eu falei. Gerando isso, o que vai acontecer? Proliferação de fungos. Proliferando fungos, bactérias, desequilíbrio. Equilíbrio, eubiose. Eubiose, as nossas próprias bactérias com o nosso sistema imunológico faz a fagocitação dos fungos e dos parasitas, não deixa formar biofilme. É isso, é a função do organismo. A partir do momento que o nosso organismo não faz isso, falando dos autistas que têm predisposição a crescimento fúngico, né? A crescimento bacteriano de proteobactérias, que são inflamatórias, e devido a quê? Devido à alimentação rígida, repetitiva, aquele comportamento alimentar rígido, repetitivo e restrito, que só come determinados alimentos, não tem uma variedade de vegetais, não tem uma boa microbiota intestinal. Então, é tipo assim, a maioria. E pensando nisso, a gente fala, tá cheio de verme, né? Por quê? Tem bactérias boas, com certeza eu vou ter parasitas, eu vou ter biofilmes, eu vou ter fungos, eu vou ter proteobactérias, e aí é onde entra a desparasitação que a gente fala. Mas essa desparasitação tem que ser feita de forma natural, com óleos essenciais, com tinturas. Não tente ir para a desparasitação de medicina tradicional, não existe isso mais. O que aumenta a imunidade da criança, aumenta a imunidade do paciente, porque a primeira coisa é pensar em imunidade, imunidade. Tem óleos essenciais para imunidade, depois a Prana vai falar. Aumenta a imunidade do paciente, né? Tem os nutrientes também para isso. Depois aumentar a imunidade, fecha a portinha do epitélio, fortalece por causa dos biofilmes, por causa das toxinas, que quando eu desparasitar, mesmo com os óleos essenciais, vai mexer e vai exacerbar a comunicação intestino certo através do nervo vago. E também, depois disso, aí eu venho com a terapêutica dos olhos, né? Vou fazer lá toda a desparasitação, vou fazer todo o protocolo. E lembre, gente, vai agitar se tiver, ó, lembra de intestino furado. Se tiver bonitinho, agitado, não vai agitar, tá? A agitação não é do autismo, isso é comorbidade, é dor, é fungo, é parasita, é indigestão, é constipação, é várias outras coisas. A Pamela falou aí do emocional, é cortisol, né? Ó, saiu daqui, liberou muito cortisol, estresse, trauma, é cortisol, inibe hormônios, faz uma bagunça. Então, a desparasitação natural com os óleos essenciais é super bem indicado. Pensando nessa questão, né, agora eu entro com o On Guard, que é o nosso mix proteção, né? Então é um mix que ali ele vai ter cravo, ele vai ter canela, né? São óleos que vão ajudar o quê? Ele estimula o sistema imunológico, mas ele também vai ajudar na desparasitação, né? De forma natural, sem agredir, sem trazer transtornos. Exatamente. Então eu posso associar, né, o On Guard, que é o nosso, deixa eu pegar aqui, que é o nosso mix proteção, eu posso associar também o orégano e sempre lembrar muito bem diluído. Adoro orégano, todos os meus pacientes usam orégano. É o nosso antibiótico natural, né? Então, assim, é utilizar dessa via natural de fato. Então, On Guard, orégano, o lavanda, gente, o lavanda tem ação desparasitária.
Olha só, DDR Prime, que é um óleo que todo autista, né, a gente precisa utilizar de fato. Eu vou falar dele mais para frente, porque ele está correlacionado ao sistema nervoso, né? Então, assim, é o desenvolvimento cerebral. Mas o DDR também vai auxiliar lá na desparasitação, tá? Então, assim, são óleos da rotina, são óleos do dia a dia que já vai estabelecer esse equilíbrio. Tá certo? Então, assim, para fechar essa questão de distúrbios gastrointestinais, seria isso. E pensando agora no detox, né? Que a Lu, ela falou ali no começo, não tem como eu fazer detox se eu tenho, né, presente ali uma desbiose, se eu tenho ali um intestino muito aberto. Povo, Pamela, para concluir lá. Então, quando a gente fala de desparasitação natural com óleos essenciais, gente, é uma desparasitação contínua. É a mesma coisa, o orégano, ele é um anti-inflamatório natural, né, um antibiótico natural, antioxidante natural e antifúngico, tá? O orégano é maravilhoso para fungos, desculpa. Então, por ser antifúngico natural, é uso contínuo. Entendeu? Não é, ai, de 6 em 6 meses vou dar dose altas e fazer aquela bagunça. Não é uso contínuo, é proteção, é recuperar a função do organismo. Isso aí. E é a mudança de hábito, é a gente colocar no dia a dia para que ele ajude o nosso organismo a se equilibrar, né? E a conseguir combater aquilo que sair fora do lugar, né? Dentro da rotina. E pensando aí agora no detox. Né? Então, assim, se eu tenho lá estruturado o meu intestino, tá bem, né? Tá dentro dos parâmetros, agora eu vou pensar no quê? No detox, né? Na eliminação aí de toxinas, né, do fígado, dos rins, eliminação de metais pesados que a gente ingere a todo momento, né? Alimentação. Quando a gente não tem uma alimentação saudável, querendo ou não, nosso organismo ele está se intoxicando a todo momento. Eu vivi esses últimos tempos aí, nossa, tipo assim, o meu corpo pediu arrego, literalmente. Começou a sair furúnculo, gente. Isso é porque o negócio tá feio aqui dentro, né? Tá precisando ali de parar e focar realmente assim, melhorar a minha alimentação, melhorar a minha rotina, né? E pensando nesse detox, a gente tem aqui, ó, os endócrinos, tá? Estão vendo aí? Ele é um mix, tá? É um mix que vai auxiliar nessa questão mesmo, na eliminação desses metais pesados, né? No desequilíbrio endócrino também. Tá? Ele vai reajustar essa questão, fadiga adrenal, tá? Esse daqui a gente vai passar também, sempre pense, passar a sua linha de pé, né? Linha de coluna. Por quê? Porque são pontos de irrigação, né? São pontos que tem, quando a gente pensa lá são pontos de ligação no nosso sistema. Me fugiu o nome aqui agora, né? Quando fala ponto de. Ah, alguém que tá aí, que lembre, gente. Priscila, me ajuda aí. Mas assim, são pontos de conexão, tá? Então, palma da mão, sola de pé, região de orelha, tá? Então, são pontos que estão conectados aos nossos sistemas, tá certo? Então, eu passo na sola do pé ali, em alguns pontos, vai conectar o meu rim, vai conectar o meu fígado, tá? E também na sola do pé tem maior circulação, tá? Então, a absorção ali vai ser maior, tá? Quer falar alguma coisa sobre detox, perguntar? Ou podemos seguir? Pode ir? Lu? Ah, eu? Tá. Você estava chamando para Não, vou. falar. Gosto das perguntas. Pessoalmente, eu falo, essa eu não vou conseguir responder. Vou pesquisar e depois eu trago para você a resposta, né? Porque graças a Deus tem os estudos aí para a gente não precisar falar por conta própria, né? Sem achismo, né? A gente fala, tudo que está sendo falado aqui, da minha parte, está sendo falado baseado nos estudos, né? Dos artigos, naquilo que eu aplico, tá? Então, falando do detox aí para finalizar com a Pâmela, para associar, lembrando que o nosso órgão principal de detox é o nosso fígado, né? Então, a gente tem o fígado, temos também aí, né, lógico, nosso sistema endócrino e tal, e também, ó, nosso intestino, nossa pele, né, tudo faz detox, mas o fígado é principal. E para ajudar o fígado, né, a gente tem que aí trabalhar, né, ajustando todas as vitaminas e minerais necessárias e a alimentação. Quando a Pamela falou de alimentação, né, que a gente fazer a alimentação mais saudável possível, a mais saudável que você fizer possível, você ainda vai estar contaminando. Porque tudo tem soja, soja tem herbicida até na lua, milho e soja tem química
xenobióticos. Então, assim, enfim, não tem como. A gente faz uma alimentação saudável, né? A gente procura, principalmente, que a gente vai comer os crus que nós vamos comer, né? As saladas, as frutas, procura, na maioria das vezes, ser orgânico, né? E mesmo assim a gente está respirando, né, dentro do carro que está andando, a gente chega, está aqui, né, no prédio, na clínica, o tempo todo. Não adianta, a poluição está aí, está instalada, está na nossa comida. Quanto mais a gente desembala e descasca menos, mais a gente está ingerindo essas toxinas, esses metais, e aí realmente precisa dar um suporte para o fígado. Não tem como ficar sem suporte. Precisamos de um bom aminoácido, que aí são meus pacientes, sabem muito bem os aminoácidos que a gente trabalha para ajudar. E qual é o óleo essencial para o detox? Finaliza. E é o Zenoc, que é esse daqui, Perfeito. tá? Existem outros, tá? Eu tô trazendo, assim, os que a gente usa mais na rotina, tá bom? Mas existem outros que dá pra gente acrescentar, que dá pra gente associar. E lembrando, né, mais uma vez, cada caso é um caso, tá? Cada caso tem que ser sentado, conversado. Por quê? Porque tem criança que apresenta, né, alterações nervosas, epilepsias, né? Apresenta convulsões. Então, são crianças que a gente vai trabalhar de outra forma. Existem outros olhos que a gente vai incluir na rotininha deles, tá certo? Então, assim, é o que a Lu falou. A gente está trazendo aqui informações, né, para sanar, para abrir a mente, mas procurem suas consultoras, tá bom? Então, assim, ó, se tiver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida para trás, depois vem falar comigo, tá bom? Pode me chamar no particular, que a gente vai conseguir, de fato, direcionar vocês no uso dos olhos, tá bom? Agora eu vou entrar num ponto que também interfere muito na rotina de um autista, né? Que seria um sono restaurador, né? Muitos apresentam o quê? Insônia, né? Agitação noturna. E isso daí também pode ser reflexo ali do intestino, né? De uma função intestinal ruim. Então, se eu não ajusto lá, consequentemente, essa criança ela ainda vai continuar tendo esses episódios, né? De sono, de agitação noturna. O que é essa agitação noturna, Pamela? Uma criança que se debate, né? Bate muito o pé para dormir. Uma criança que conversa dormindo. Às vezes, a criança que dorme com o olho aberto, meio aberto. Vocês sabiam que isso pode estar correlacionado a parasitas? Né? Criança que tem manchinha na pele, não é verdade? As manchinhas brancas pode ser correlacionada a parasitas, né? Então, Fungos. assim, Brancas estão mais relacionadas com fungos. ó, bom saber, essa informação eu não sabia. Crianças que pivotiam na cama, né? Que toca de roda na cama, também está correlacionada a isso, a agitação noturna. E é uma criança que vai acordar cansada e irritada, né? Porque ela não descansou de fato, tá? Então, assim, de que forma que a gente pode ajudar essas crianças, né? Primeiro ponto, fazer lá o acompanhamento na questão intestinal. Mas aqui, o que que a gente vai utilizar? Agora aqui a gente vai utilizar óleos para dormir, para auxiliar nesse aterramento. Essa criança precisa se aterrar nessa cama. Ela precisa estar ali por inteira, né? A cabecinha dela, ela tem que quê? Desligar para ela dormir, tá? E pensando nisso, gente, muita gente recomenda de cara o lavanda. E eu falo para vocês, vamos para os blends, tá? Os blends são as misturinhas, né? E essas, dentre dessas misturinhas, Serenity. Serenity é um óleo excelente para auxiliar nessa questão do sono, tá? No Serenity a gente tem lavanda, tem cedro, tem camomila romana, tem ylang-ylang. São óleos que vão auxiliar e muito nessa questão do sono, tá? Então, o Serenity, para mim, sempre vai ser a minha primeira pergunta. Ah, preciso dormir. Eu sempre indico o Serenity. Em segundo lugar, eu indicaria o Balance, tá? O Balance também é um mix que ele também é um mix aterrador. Por quê? Por que que fala aterrador? Porque são óleos que são extraídos da raiz. Quando a gente pensa lá na aromaterapia assim, mais psicossomática, né? Então a gente traz ali mais para dentro do emocional, então tem tudo a ver. Então, como são óleos extraídos da raiz, né, da terra, aterrado, plantado no presente, né, esses óleos eles vão fazer isso com a gente também, tá? Eles vão despertar essas reações químicas que vão fazer com que a gente se aterre no presente. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, mas o balance é meu óleo. Eu sem o balance, eu
valorizando a vida, né? Então, o Balance é um óleo que me traz para esse presente, para viver o meu presente, tá? Então, pensando nas crianças aí, autistas, que têm esse sintoma, né, para a gente amenizar esse sintoma, seria esses, né? Serenity, Balance. Temos também o Console. Console também é um mix. Ele está correlacionado a luto, né? Só que é um óleo que ele traz, gente, ele traz como que eu posso falar? Uma sensação de ser embalado pela mãe, tá? Ele traz uma cura emocional, uma cura do ventre mesmo, do desenvolvimento lá no ventre da sua mãe. Então, assim, existem, né, alguns trabalhos que correlacionam o autismo ali no período da gestação. Por quê? Porque tem fator genético envolvido, né, e tudo mais. Então, quando a gente usa o console nessas crianças, começa também a ser trabalhada essa questão, tá? Essa questão de reparação mesmo do ventre, tá? De consolo mesmo, de se sentir amado pela mãe, tá bom? É, e existem também algumas mães que têm uma certa dificuldade, né, de aceitar, né, naquele primeiro momento, e o consolo, ele ajuda também, né? Por isso que eu bato em cima da tecla, gente. Se tudo que usar no seu filho, use em você, tá? E comecem juntos essa caminhada com os óleos essenciais, que vocês vão ver o que isso vai trazer para a vida de vocês, tá bom? Então, em relação à insônia e agitação, seriam essas recomendações. Então, Serenity, Console e Balance. De que forma que vocês vão usar? Diluído, sempre diluído, tá? Passar na linha da coluna e solinha de pé na hora de dormir. E faz uma massagem ali, tá? Então, assim, viva aquele momento ali com o seu filho, tá? Faz uma massagem nas costas, faz uma massagem no pezinho. Lu, quer falar alguma coisa? Será que ela saiu? Oi, Lu. Microfone, vamos lá. Sono reparador, então, para concluir. Adoro falar do sono reparador, e realmente está em relação ali 90%, para não falar 99%, com o sistema trato gastrointestinal, né? Mas o sono reparador, quem faz ele, quem consegue dormir, a criança que consegue dormir a noite inteira, gente, não é só ela que no outro dia vai acordar com um bom cognitivo, com uma boa atenção, com bom humor, desenvolver em terapia, desenvolver na escola, né? A criança ela tem que dormir. Se a criança não dorme, no outro dia não adianta, pode fazer 40 horas de aba que não vai adiantar, porque ela não dormiu, ela está cansada. Eu já peguei crianças assim, que chegam na terapia dormindo. Amanhã está dormindo, mas a gente acorda ele, não, tchau, está dormindo, porque não dormiu a noite direito. Se está dormindo, é tchau, não tem. Não vou fazer intervenção na criança que está dormindo, não vou acordar, ela não vai evoluir. Então, sono reparador é fundamental para as terapias, e até mesmo para dentro de casa. Tem muitas crianças que ainda não vão para a escola, porque ainda é pequenininho e tal, e talvez nem está indo para terapia, porque tem plano de saúde, judicializando toda essa questão, mas está intervindo em casa, porque a mãe ajuda, igual a Pamela falou, a mãe é o principal ali, a peça-chave para o desenvolvimento da criança. É óbvio que é a mãe. Por isso que a gente fala da generalização, né? É um dos fundamentos da aba, da análise do comportamento. Se não tiver generalização, não vai haver aprendizado adequado. Porque não é só lá na clínica, não é só lá na escola que ela tem que aprender aqui em casa também. Então, chega em casa, ou assim, a mãe vai tentar intervir, a criança não quer nem comer. Tem criança que acorda e não quer comer, porque não dormiu. Quando você vai olhar, qual é o gatilho? A criança está dormindo meia-noite, meia-noite e meia. Então, por isso que ela não toma um café da manhã. Ela já quer ir lá para as 9, 10, que é o lanche da manhã, comer besteira, porque não comeu o café da manhã, né? Ela nem quer comer, ou quer comer outra coisa, ou quer abrir um biscoito. Então, assim, é aí que tudo acontece. O sono reparador é fundamental para o desenvolvimento, para o desempenho, para a saúde, principalmente para a liberação de cortisol, que é o que traz todas essas inflamações e vira uma bagunça o organismo. Então, sono reparador, óleos essenciais, está ajudando, né? E isso aí é o que você acabou de falar, né? Isso vai desencadear outras coisas. E uma delas é o quê? Ansiedade e irritabilidade. Então, o dia da criança se torna terrível,
né? Se ela teve uma noite ruim, consequentemente o dia dela vai ser ruim, e a mãe vai falar assim: meu Deus, o que está acontecendo com o meu filho? Porque, né, tipo assim, muito irritado, muito bravo, tendo crises de ansiedades, e a mãe não consegue enxergar mais e vai virando uma bola de neve, né? Porque daí ela não dorme de novo, no outro dia a mesma coisa, e por fim, todo mundo chega num ponto de exaustão, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa na ansiedade e na irritabilidade, né? Se eu consigo lidar lá com o sono noturno, o outro dia vai ser mais leve. E como ele vai ser mais leve, eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir intervir somente em momentos esporádicos, porque às vezes a criança, ela de fato, ela vai ter ali um rompante, né, de irritabilidade ou um rompante de uma crise de ansiedade, mas assim, vai diminuir as crises, né? Vai diminuir a casuística. Então, na crise de ansiedade em si, né, o que que eu recomendaria, né? O uso do lavanda durante o dia. Então, a criança ali começou a dar, tipo assim, um surto por sair da rotina, às vezes, né? Porque o autista, ele tem uma rotina, não é? Tem que ter um... A criança, ela tende a fazer a mesma coisa todo dia, né? Ou Tem, não? tem um comportamento repetitivo, né? Muitas das vezes restrito, mas é um espectro. O nome já diz, um Ah, não é generalizado. isso, exatamente. Se o João tem uma rotina certinha, se sair do caminho, o João já desregula dentro do carro. Mas a Maria não. A Maria você pode mudar, pode ir para outro lugar e tudo. A Maria, então depende de é um espectro, né? Então depende qual é a condição individual de cada criança, como ela lida com a frustração, porque mudar o caminho, ou trocar um alimento, né? Ou mudar o tecido da roupa, ou né, que seja. São comportamentos, né? São estímulos, né? Antecedência, qual vai ser a resposta, né? Qual vai ser o comportamento, né? Então, muitas das vezes eles não sabem lidar com essa frustração de que mudou algo, mas não é a maioria, tá? Existe, Entendi. como no tratamento, o autismo da mesma forma. Por isso que a gente fala autismos com S. Entendi. Não, perfeito. Então, pensando nessa questão da ansiedade e irritabilidade, né? Então, lavanda. O lavanda é um óleo prático de ter ali na bolsa, né? E se a criança começou a ter ali uma crise, passa o lavanda na ponta do nariz, esfrega na mão e coloca ela para cheirar, porque é um óleo suave e conforme ela vai cheirando, aquilo vai, de fato, acalmar ela naquele momento, tá? Então, assim, outro óleo também que é importante a gente utilizar, o Serenity, né? Como você, se é uma pessoa que já tem rotina de usar à noite, pode utilizar durante o dia também, tá? O olíbano é o nosso rei dos óleos. Ele é literalmente o rei dos óleos, por quê? Porque foi um óleo que foi, né, oferecido a Jesus. Então, ele tem uma questão espiritual também voltado, tá? Então, é um óleo também que traz essa paz, traz essa calma, tá? Que vai auxiliar nessa questão. E nesse caso, a gente vai passar ali na sola dos pés, né? E passar na ponta dos nariz, na ponta do nariz, na região de pulso também. É um lugar que eu uso muito em mim, tá? Então, por quê? É um lugar de circulação e ali próximo do nariz, então a gente acaba inalando também. Então, ele absorve e eu faço a inalação. Lembrando que a inalação é a forma mais rápida da gente ter um resultado com os óleos essenciais, porque quando eu inalo a partícula, né, ele já vai ser absorvido ali, né, pelos receptores e já vai ter acesso direto ao nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, já vai startar uma reação química, né, frente àquela necessidade, tá? Então, a forma aromática é a mais rápida ali nessas questões de ansiedade, irritabilidade, de raiva, crise de raiva, né? De nervosismo, tá certo? Quer complementar? Então, deixa eu fazer uma pergunta agora. Vou perguntar. E no caso de sensibilidade olfativa, por exemplo, tem muitas crianças que têm sensibilidade. Você, por exemplo, quando eu tenho atendimento presencial e a criança vai vir, eu não posso passar perfume, porque conforme for o meu perfume, geralmente esses perfumes são fortes, né? Vai causar uma reação. Às vezes a criança não vai querer nem me abraçar, não vai querer conversar comigo, não vai querer brincar comigo, né? E, então, assim, nessa questão, vou te perguntar porque, assim, eu tenho sensibilidade com lavanda. Eu comprei o lavanda e não consegui usar. Ficou novo, guardado lá para doar.
e eu não consegui usar, né? Meus filhos também não conseguiram usar, porque geralmente pode ser, na maioria das vezes é genética, né? Uma sensibilidade Ah. às vezes tendo também. Então, assim, eu tenho cinetose, que é aquela que a gente fala desse movimento, você voa de avião e fica, seu avião balançar, voo doméstico geralmente balança, né? E aí a gente acaba passando mal com tontura, né? Que é a cinetose. O lavanda me dá cinetose. Nesse caso, o que a gente pensa assim? Ó, eu faço o teste, eu faço a degustação olfativa com a criança. O Então, dentro das minhas possibilidades ali, ó, vou pegar lá o João, né? Eu preciso tratar, ele tá com crises de ansiedade, então eu preciso trabalhar a ansiedade nele. Então, eu vou pegar as minhas opções de óleos para ansiedade e vou fazer ali uma degustação olfativa, né? O legal. óleo que se sentir à vontade, eu vou utilizar, tá? Mas lembrando que eu posso fazer um blend, utilizar uma quantidade maior do óleo que ele gostar e pegar uma gotinha do que ele não gostou e colocar. Porque uma gotinha, ele não vai sentir tanto, entendeu? Pensando a nível olfativo. Aí Mas, aproximando para aceitação. exatamente, mas aí você vai usar durante um mês ali, e ele vai se adaptar àquele óleo, e depois a gente vai aumentando o gradativo. Porque uma coisa que eu vejo em todos os cursos que eu faço, né, de aromaterapia, é aquele óleo que te incomoda, é o É óleo o que você precisa. que você Pensando assim, né, na psicossomática. precisa usar o lavanda, porque eu tenho Serenity. Eu já estou aqui, né? Já até escrevi, é esse que eu quero. E você vai amar, porque de fato é muito suave, né, gente? Eu no começo, quando eu também tive primeiro contato com os óleos, o lavanda para mim me trouxe repulsa, né? Mas o Serenity eu amava, porque era um óleo bem mais suave. Hoje eu já me acostumei, né? Porque tem 3 anos que eu uso. Então, assim, hoje para mim o cheiro já nem faz tanta diferença. Mas eu até mandei uma mensagem para Michelle hoje. Tudo Hã? é questão de hábito, na alimentação, na seletividade, no detox, na desparasitação, tudo é questão de hábito. Quando você entra com medicamento, com suplemento, né, com aminoácido, com ativo como um óleo, uma tintura, que são mais fortes, né, é aprendizado, né? O cérebro precisa aprender, né? Aquele que é o sensorial, né? O nosso processamento central sensorial, nosso processamento sensorial ele está ali envolvido no sentido da gente também aprender, né? Porque quanto mais eu estimulo, mais vai gerar um aprendizado. Quanto mais eu excluo, eu elimino, mais eu reforço para desconhecer, né? Então, vai ficar desaprendido. Exatamente. Então é isso, aí a gente vai aumentando gradativo, até a criança ela se acostumar e se adaptar com aquele cheiro. Mas pode ir lá no pé, né, Pamela? Não preciso passar E no nariz, nem na mão, que tem criança que não. não, pode ser só lá de pé e a de coluna que ela nem vai sentir, né? Quais são os pontos importantes que a gente utiliza, né? Região da fronte, região de nuca, região de barriga, coração também a gente usa muito, pulso, ah, ponta de orelha para ansiedade. Tá? Então, assim, ó, crise de ansiedade, vem aqui na pontinha de orelha, passa um olhinho, ó, e faz uma massagenzinha. Outro ponto importante do lavanda, né, para essa questão aí, né, do autismo. Combate a epilepsia, tá? Então, assim, hoje eu não vou conseguir te explicar quimicamente como que isso acontece, tá? Mas como eu ouvi hoje, eu anotei aqui de ladinho, eu vou procurar saber, porque assim, isso me chamou a atenção, né? Qual que é a ação? Como que isso acontece? Mas o lavanda, ele vai ajudar ali a combater epilepsia, tá? E vou trazer depois para você essa informação. Controlar. Lá assim, quando eu li lá no. Na verdade, né, é o excesso de estímulo, o excesso de sinapse, está ali a mil. Ah, E aí o lavanda, como você já acabou de explicar, que ele acalma e relaxa, então ele controla essa excitação neural, né, excitação neuronal, que é o que faz virar crise epilética, os espasmos, né? Eu tenho muito paciente com crise, com controles de crises epiléticas, que muitas das vezes está relacionado ao intestino, na maioria das vezes, e à alimentação glicídica, por isso que os estudos já trazem uma dieta com baixo açúcares, né, no geral, uma dieta
hipoglicídica, na verdade, que a gente chama de cetogênica, né, também, que a gente aumenta nessa dieta de baixo açúcar, a gente aumenta gorduras boas. E aí essas dietas são mais adequadas para os pacientes com crises epiléticas, com os espasmos, enfim, para controle dessa excitação. Então, lavanda é isso, né? Então pronto, já me respondeu. Então é isso aí. E outro ponto também importante seriam esses rompantes de raiva, né? Porque tem criança que tem, que assim, que fica de fato assim, Tá com a frustração. exatamente. E dentro dessa situação, né, a gente pode utilizar o Serenity, pode utilizar a lavanda para criança que já está habituada, Balance, Forgive, que é o óleo do perdão, tá? Então, assim, é um óleo que ajuda nessa questão, de fato, assim, de perdoar, de traumas. Passa para a Rejane. É, vou passar. Então, em relação a traumas também, né? Então, o Forgive, ele vai ajudar nisso daí, né? De fato, essa aceitação. O Melissa também é um óleo extremamente importante para quem já passou por algum trauma, tá? Então, assim, ele vai desbloquear muita coisa que tá ali, ó, tá guardado, que a gente não abre mão, né? Tá ali e a gente remoe aquilo lá, tá? Então, o Melissa, ele destrava isso. E Lang Lang também é um óleo excelente para ser utilizado, porque ele é o óleo do amor, de fato, sabe? Ele é o óleo do amor à vida. Então, assim, as crianças, elas passam a ter propósito, né? Lang, Então, planta, Pâmela? o Lang Lang é uma planta, é uma flor. Ai, uma flor. Tanto é que todos os óleos que são extraídos de flores, eles são óleos que têm uma ação excelente em nós mulheres, tá? Então, são... Tem um óleo do Crocus ainda não? Tô Hã? louca, eu uso Crocus demais. Crocus sativos é a flor da açafrão da Índia, não é açafrão da terra, tá? Nada a ver. O Crocus sativos é, é uma flor da açafrão da Índia. Então, tenta, prepara para eles criar o óleo do Crocus que a gente vai usar assim. Lembrando que o Crocus é para cognitivo, atenção, memória. Mas pode ser que lá já tenha nos Estados Unidos, né? Pesquisa de Porque trás. vai vir, a Michelle comentou comigo, porque a gente tem o turmeric, né? Que é o açafrão, mas a gente tem óleo. E lá nos Estados Unidos tem o açafrão em pó, que é associado pó com o óleo. Porque o pó e o óleo têm ações diferentes, né? Normalmente a gente faz associação. Então lá já tem a cápsula já com o pó e o óleo dentro. Então eu vou procurar saber qual que é a origem do pó. A Tá, flor, a eu flor. vejo isso daí. Então, voltando em relação ao Ylang Ylang, né, que é o óleo do amor à vida, ele traz esse bem-estar emocional, tá? Então, é importante a gente utilizar nessas crianças, porque elas passam de fato a ter propósito, né? A viver, né? Viver com alegria. Porque em meio a tantas comorbidades, né? Tantas dificuldades, acaba que o emocional da criança ela fica extremamente abalada. É uma criança que ela vai passar a ter medo. Então, eu estava vendo um depoimento de uma mãe, ela falando que o filho dela tinha medo de fazer cocô no vaso. Então, ele demorou muito para desfraldar. E ela foi quem deu a dica do Will de Orange na sola do pé, para ajudar. Então, assim, são várias coisas que podem levar a essas situações, né? Então, utilizar esses óleos, Melissa e Lang Lang, tá? Para traumas. E cuidar, né? Igual assim, para crianças que têm crises convulsivas, que têm epilepsia, que têm essas alterações neurológicas, a gente vai utilizar óleos que não são estimuladores, né? E quais seriam esses óleos? O Melissa, o Olíbano, tá? O Camomila Romana, que são óleos sedativos também, vai ajudar a tranquilizar, vai ajudar a acalmar, tá? Quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Não, já falei. Então, em relação ao medo, né? Então, crianças também que têm muito medo às vezes de sair de casa, às vezes até a mãe tem medo de sair com a criança e às vezes a criança, né, dá alguma crise na rua. E é isso, existem essas situações complexas e complicadas. É uma mãe que às vezes vai só para terapia, vai só para o médico, né? E essa criança ela vai perdendo a socialização com as pessoas. E a criança ela já tem uma tendência a não se socializar, né? E se ela fica só em casa, isso só piora, isso vai aumentando o medo dela de sair, né? De viver a vida. Então, por isso que é importante a gente colocar o Ylang Ylang na rotina, mas também o bergamota. Bergamota é um cítrico, é tipo uma mexerica.
né? Mas são espécies diferentes, né? A gente tem a tangerina e tem o bergamota. O bergamota, ele vai trabalhar essa questão do medo, tá? Então, eu associo bergamota com zimbro e tomilho, faço um blendzinho e vou passar ali, ó, na região do cóccix e na sola dos pés, para Então, ele destravar. é uso para transtorno, né, de pânico. Exatamente, né? Então, quando você me falou lá, são transtornos obsessivos, né? Isso tem relações a traumas, a medos, né? Então, assim, tá vinculado também ou não? Ou é só um outro comportamento? São outros comportamentos. O TOD, na verdade, é o transtorno opositor desafiador, que geralmente ele é condicionado, ele é um comportamento mais condicionado, um comportamento que foi reforçado, e por ele não saber lidar com as frustrações, a maioria, né? Ele sempre quer aquilo que quer, e aí, desde pequenininho, vai cedendo, né, devido à situação. Então, quando chega aí na adolescência, onde mais se destaca, e não está muito presente no autismo, está mais presente no TDAH, né? Aí vem o transtorno opositor desafiador, porque ou faz igual ele quer ou ele vai te desafiar, né? Assim, tem vários comportamentos do transtorno opositor desafiador, né? Eu estou fazendo um geralzão. E o TOC, né, que é mais relacionado com o autismo por causa do hiperfoco, né? É aquele comportamento hiperfocado, né? Aquela mesma rotina, aquele mesmo jeito, aquele mesmo formato, né? Que também é um geralzão aqui, né? Aí tem mais essa condição do toque. Geralmente, eu tenho paciente que tem toque para ir à janela, ficar olhando na janela do alto. Eu tenho paciente que tem toque de ficar sempre com cartinhas de Uno na mão. Eu tenho paciente que tem toque que só vai para a escola se vestir aquela determinada roupa e tem que todo dia lavar porque é aquela, não pode pôr. Então, a gente tem vários toques aí que são trabalhados na psicologia e na psiquiatria, né? Uhum. E acredito muito que esses olhos, assim, minha opinião, né, diante da minha realidade, pode auxiliar, né? Tudo para acalmar, a aromaterapia é isso. Ela é coadjuvante, né? Ela é auxiliar. Ela vai melhorar várias condições, né? Então, assim, se você conseguir controlar um toque, por exemplo, ou até mesmo um TOD, ou até mesmo um pânico, com óleo essencial que está agindo ali, né? Como se diz, perfeito. Time que está ganhando não se mexe, é aquilo que eu falo, né? Na via que já está, na situação que já está, e quanto já passou, e o quanto já fez até chegar até aqui. Se você, né, utilizar um óleo aí que seja de lavanda para acalmar e deu certo para o seu filho, ok, continue, é aquilo que eu falo. A pessoa fala, faço aromaterapia. A outra fala, faço não sei o quê. Eu vou anotando, porque aquilo que está dando certo, a gente não vai mexer. É partir daí para frente, né? Então é isso. Tem que ajuda, porque se não ajudasse, não teria tanto estudo em cima da aromaterapia. A aromaterapia, independente da marca que a Pamela está mostrando, mas a aromaterapia ela já é estudada é milenar, né? Então, assim, é algo que a gente já usava muito antes. Na verdade, é a nossa primeira medicina, né? Exatamente. Nossa primeira medicina. E aí ela foi deixando de ser usada porque foi chegando os óticos e os zóis aí da vida que reagaçou, ajudou, graças a Deus, ajuda, quando bem indicado, ajuda, mas quando mal indicado faz um estrago que olha que para recuperar, às vezes, ficar adulto, aí que vem recuperar uma coisa que lá na infância fez bagunça. Então, a aromaterapia é ciências. É ciência, desculpa. Total. Então, pensando nessa questão também, agora a gente vai falar sobre a cognição e fala, né? Que eu acho que é um dos pontos também que eu acho que a identificação, muitas das vezes, do autismo chega por essa via, né? Às vezes uma criança com 3 anos está com dificuldade, não fala ainda papai, mamãe, e aí que os pais começam a se atentar, né? A procurar um diagnóstico, né? A entender por que que aquilo está acontecendo, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do destravar a fala, né? É um dos principais olhos, né? Que não tem outro para falar aqui seria o DDR Prime, tá? Então, é um mix de olhos. Esses olhos, eles têm ação no nosso sistema nervoso central. Dentro do DDR Prime, eu tenho o olíbano,
né, que é o rei dos olhos, que é o óleo que atravessa a nossa barreira hematocefálica, tem ação no nosso sistema nervoso. Então, assim, é um óleo que você vai passar ali na linha da coluna todo dia antes de dormir, tá? É um óleo da rotina, tá? É um óleo para criança autista tem que utilizar o DDR Prime, né? Eu falo assim, tem que utilizar pela realidade que a gente tem aqui, que a gente vive. Outro óleo importante também, patchouli. Patchouli, ele ajuda a criança a criar, a conectar as palavras, né, para que ela consiga de fato falar, né, desenvolver essa fala. Então, conecta, perde o medo de falar. Até o lavanda vai utilizar, a gente pode utilizar também para essa criança perder o medo da fala. Né, cardamomo também é um óleo excelente para isso, para ter essa segurança, essa firmeza, porque às vezes a criança ela tem receio até de falar com o pai e com a mãe, né? E quando a gente utiliza esses óleos, como eles têm ação lá na nossa psique, ele vai destravar, ele vai nos ajudar nisso daí. Tanto é que hoje, né, antes aqui da gente iniciar, eu fiz a minha misturinha, né? Que é a misturinha que a gente utiliza, que a gente indica, né, para esse desenvolvimento da cognição e fala, que é o quê? É o DDR, o esperminte, que é o hortelã verde, e o lavanda. Então, você faz essa misturinha e passa aqui na região da garganta. Isso ajuda o quê? Ajuda a conectar as palavras, porque às vezes parece que assim, a gente quer falar uma coisa, a palavra está na ponta da língua e ela não sai, né? Pelo menos comigo acontece muito isso, né? E quando eu utilizo isso daí, quando eu às vezes eu vou fazer uma apresentação, de fato parece que o negócio vai assim, blá, blá, vai saindo, você nem vê, você nem vê conversando, né? Então fica muito mais fácil. É uma dica aí para quem faz aí as apresentações, né? As aulas continuadas. Então, fazer isso com a criança todos os dias. E esse triozinho a gente vai utilizar de 3 a 4 vezes no dia, durante aí 5 a 6 meses. E você vai ver o resultado que você vai ter com o seu filho, tá? Ele vai, começa realmente assim a desenvolver. Porque óleo essencial não é milagre. Óleo essencial é química. Então, quando eu utilizo o óleo, ele starta reações químicas no meu organismo, tá? Quer falar alguma coisa sobre isso? Atraso de fala, né? Os olhos para trás de fala. Então, vamos lá. O atraso de fala, apraxia de fala, atraso de fala, o não desenvolvimento adequado da fala, né? Trata-se com fono, né? Lógico, tem que ser associada à fonoaudiologia, certo? Profissional aí, habilitado, capacitado para isso, e junto utilizar desses recursos aí para ajudar, porque se o atraso de fala, olha só, um caso clínico, eu tenho uma paciente que ela não é autista, né? Ela não tem TDAH também, ela não tem, ela é típica. Só que ela não fala fora da casa dela, só na casa dela. E o único lugar que ela conseguiu falar, e mesmo assim, eu dando mandos, foi aqui na clínica. E aí, né, lógico, né, vai para neuro, vai para todos, né, os médicos aí para avaliar. Quando conseguiu passar no neuro, a neuro falou: não tem autismo por causa do atraso da fala, porque ela tem todas as outras habilidades completadas, que tem todo um checklist lá, né, que tem o DSM-5, né, que elas faz a análise. Então, ela não é autista. E ela não tem atraso de fala. Ela tem mutismo seletivo. Olha só. Nem é atraso de fala, que é o que tinha diagnosticado antes, que ela estava fazendo fono. Não era mutismo seletivo. O que é o Que ela mutismo seletivo? faz, ela fala, ela conversa, né? O que é o mutismo seletivo? Eu só falo aonde eu me sinto segura. Olha isso. Eu não falo nos outros ambientes. Como chega aqui, eu vou para o chão, eu brinco, fico de cabeça para baixo com criança e tudo, rapidinho eles me abraçam, me beijam, falam comigo, né? Mas nos outros ambientes, na escola, não emite uma palavra, nem com a professora. Ela só faz tudo o que manda fazer, ela é alfabetizada, é uma gracinha. Mas chegou em casa, fala igual o homem da cobra, mas chega nos outros ambientes, não fala com os parentes, não fala com ninguém. E aí foi buscar diagnóstico de autismo e não era mutismo seletivo. E aí, o que pode ser feito? Esses olhos, olha para você ver, porque isso é uma insegurança, isso é um emocional, não é uma apraxia de fala, não tem o autismo, na verdade, quando você falou lá no início, que eu até ia corrigir, acabou no fim, passou, eu só anotei, é que você falou que dos 2 anos de idade tem autismo que você consegue diagnosticar bebê, tá, Pamela? E já
autismo que não. Quando é autismo regressivo, a gente só vai conseguir perceber mesmo, o médico capacitado, o neuro, né, ali habilitado para diagnóstico, só vai conseguir perceber com os 2 anos de idade, porque a partir dos 2 anos de idade veio alguns atrasos, né? Ah, Veio, sim. não se desenvolveu dentro do marco, né? Dentro daquele lado do marco lá, tem toda. E passou pelo DSM-5, né? Tem todas aquelas características ali, certo? Então, por que a partir dos 2 anos? Porque ele é regressivo. A criança falava mamãe, papai, água, dava tchau, comia de tudo. A maioria, gente, a maioria comia de tudo na introdução alimentar. São poucos aqueles que desde bebê já não quer comer, tem alteração processamento sensorial por causa de texturas, né? E vem a seletividade alimentar, que tudo é correlacionado, que aí é o profissional habilitado, é o terapeuta ocupacional, né? Então, Aham. depois dos 2 anos de idade, se instala 1 ano e 8 meses, 2 anos e meio, se instala o autismo ou regressivo, que aí atrasa, aí bloqueia. Não fala mais nem papá, nem mamãe, nem água, bloqueou total. E pode ser muito bem utilizado, porque o autismo seletivo, o autismo regressivo, o que acontece de diferente? É porque, a partir dessa idade, 1 ano e 8 meses, 2 anos e meio, 2 anos mais especificadamente, vem a poda neural, a nossa primeira poda neural. E essa poda neural, a gente acha que no autismo é porque pegou os neurônios, a grosso modo falando, pegou os neurônios de aprendizado e podou, né, lá, né, as nossas células, né, serial killer lá, fagocitou tal. Não, é o contrário. A poda neural é o contrário. No autismo regressivo, é porque na poda neural não conseguiu tirar os excessos. E aí Hum, fica muitos. E aí não sabe lidar com aquele muitos. E aí começa esse marco aí, que eles falam, depois dos 2 anos fica bem presente. Então é ah, isso. Então, no mutismo seletivo, traumas de fala, nessas condições que a criança fala palavras soltas, mas não consegue formar frases, aí os olhos seriam muito bem indicados, então. sim, é o que você falou, é a associação, né? Isso daqui é uma terapia paralela, né? Você vai lá, vai fazer acompanhamento, identificou de fato, então aqui a gente consegue fazer uma terapia paralela de forma natural, tá? Mas legal isso daí, hein? Porque assim, às vezes a gente pensa, chegou até 2 anos, desenvolveu bem, nananã, tá tudo certo, mas não, pode ser que realmente pode acontecer, né? Mas a causa do autismo ainda é genética, né, multifatorial, é genética e ambiente. Não. Então, o ambiente pode ser várias outras coisas, principalmente a questão intestinal, gastrointestinal está muito bem falada como um fator de ambiente junto à genética, né? Mas por enquanto é multifatorial a causa do autismo, mas por enquanto é genética associada aí com fatores ambientais. Tá certo. Agora, em relação a foco e concentração, né? Que também é outro ponto que é importante, que as crianças são hiperativas também, né? Não conseguem, às vezes, sentar 5 segundos. Isso daí foi uma coisa que eu pensava assim, gente, será que o Antônio é? Será que não é? Porque, assim, né? Ele, meu Deus do céu, um foguete, mas, né? Deus sabe, se for de ser, vai ser. Mas quais seriam os olhos, né, que a gente utilizaria para estimular essa questão do foco e concentração? Né, eu trouxe dois aqui, que para mim, é o que mais, assim, que a gente mais vê utilizando, que tem mais resultado, que é o vetiver. Né? O vetiver, você vai utilizar ele ali massageando na sola dos pés e na linha de coluna, tá? Então, ele também é um óleo aterrador, né? Ele também é um óleo que é extraído de raiz. Então, ele traz também uma conexão com a mãe, tá? Traz clareza mental. Então, isso é importante para que a criança ou qualquer outra pessoa, né, que utilize o vetiver consiga sentar, focar, né, se concentrar. Então, por quê? Porque ele traz essa clareza mental, ele abre o subconsciente, tá? Pensando aí na criança. E para a gente conseguir enxergar um resultado de fato, utilizar ele durante 30 dias, tá bom? Utilizar, igual no caso da criança, a gente vai passar na sola do pé e na linha de coluna. No caso de adulto, a gente pode tomar uma gotinha. Uma criança acima de 7 anos já pode fazer ingestão, tá? Então, uma gotinha por dia. Durante 30 dias, a gente já vai começar a ver ali, de fato, uma melhora nesse quesito, tá? Então, vai Não, ser mas uma criança. tem que ser mesmo sublingual ou pode colocar Pode de. ser cápsula. Você pode utilizar, pingar dentro da cápsula vegetal e ingerir, porque às vezes muita Não, gente não fala também.
tá falando. Porque já a gente fala assim, tem que ser sublingual porque é reações químicas, né? É por ser aromaterapia, mas não precisa. Se conseguir, tipo, pingar ali em alguma coisinha que a criança vai comer, foi. Pode. Pão, fruta, qualquer coisa pode utilizar também, tá? Pode utilizar essas vias. Então, assim, essa criança ela vai ficar mais conectada com o mundo, né? Ela vai conseguir se conectar melhor naquilo que ela está fazendo, tá? Outro óleo também que é muito utilizado é o sândalo havaiano, tá? Então, ele também traz essa clareza mental e também puxa um pouco para a questão espiritual. Então ali a criança ela vai se sentir assim em um propósito, né? Ela começa a enxergar um propósito na vida mesmo, né? Então é relaxante, calmante, né? Então Qual por é isso esse? esse aí é o sândalo havaiano. Certo. Então é um óleo da devoção do amor, né? Então ele ajuda, né, a sanar essa questão de irritabilidade, individualidade, criança que não gosta de dividir as coisas, né? Que não gosta de que pegue as coisas, enfim, que é tudo meu, né? Trabalha a questão do egoísmo também, tá bom? Então pode utilizar à noite no difusor para ela dormir, mas também pode passar na solinha do pé. Em relação ao foco e concentração, eu trouxe esses dois porque esses dois eles realmente vão agir de fato ali, né, para auxiliar nisso. Mas todos os outros óleos que que as mães forem utilizando para outras circunstâncias também vai interferir aí também no foco e concentração. Outro ponto importante seria a socialização, né? Então, assim, são crianças que às vezes são mais reclusas, né? Não sei se são todas, mas eu acredito que poucas que eu conheço aqui, elas Mas, são mais tímidas, né? Então, eu vi um depoimento muito forte em relação ao Líbano, né? De uma mãe falando que a criança só queria ficar lá dentro do quarto, só dentro do quarto, e ela sem saber o que ela fazia. Daí ela foi, e ela lembrou do óleo, pegou o olíbano, foi lá e pingou bem aqui, ó, no centro da cabeça, no ponto G20. E assim, e quando ela falou ali, ela falou assim, gente, foi quase que um milagre, né? Tipo, tava a família inteira na sala, e eu fui lá, chamei tantas vezes, não química. química. E eu chamei tantas vezes para vir, para compartilhar, e não quis, não quis. Eu fui lá, pinguei, ela nem percebeu, porque estava no celular. E passou pouco tempo, ela saiu já conversando e já, tipo assim, uma coisa que naquele momento ela não esperava, né? Então, assim, ali ela falou assim, gente, ali de fato eu vi que o poder dos óleos essenciais, né? E o olíbano, ele é o rei dos óleos por muitos motivos, né? E um deles é esse. Então, vejo muitas recomendações, né? Muitas mães autistas falando. Utilize sempre o olíbano todos os dias, pingar aqui, ó, no ponto G20, na cabecinha da criança, todo dia. E criança que já pode ingerir, fazer ingestão olíbano e copaíba, né? Eu não falei ainda do copaíba porque o Eu, copaíba ele vai eu amo. exatamente, e ele vai abranger 100% das coisas praticamente, né? Então, em todos os sentidos, o copaíba ele vai atuar, tá? Então, em relação à socialização, o olíbano e o cedro, tá? O cedro também é um pilar de comunicação. É um óleo que ajuda, né? Que auxilia a criança a se comunicar, a se socializar. Tanto é que, assim, que uma palavra que define o cedro é tribo, viver em comunidade, né? Então, assim, a utilização desse óleo traz esse pertencimento, né? Então, assim, e engraçado que depois eu parei para pensar, gente, cedro é um óleo que eu uso muito pro Antônio dormir, muito, porque ele também ajuda a dormir. Gente, é um menino que ele quer ficar no meio de todo mundo. Ele não vive sozinho. Ele entra na roda dos outros, ele, sabe? A criança que não tem vergonha de nada. Gente, quando você falou assim, eu até fiquei assim um pouco segura, porque o Antônio era muito agitado e tal. Será que ele tem TDAH? Muito Existe óleo. coisas diferentes que são, às vezes a mãe chega para mim e fala assim, meu filho é muito agitado, meu filho não quer, meu filho isso aqui, isso aqui. Eu falo, oi, mas ele não é criança? Quantos anos ele tem? Adoro falar. "Oh." Tá tudo E certo. e de acordo com o ambiente, seu filho fica mais eufórico. Não, não, quem não fica? Eu, quando estou perto de amiga, eu sou totalmente diferente. Eu fico totalmente eufórica, alegre, falante. Eu já falo, né? Aham. Muito.
meu. Então, é isso. A agitação motora é diferente da agitação comportamental relacionada com ambientes. Então, qual é o ambiente que eu estou instalado? Aí sim, não, eu estou dentro de casa, tô dentro de casa. Ele está dentro do quarto, ele não está fazendo nada, ele está lá agitado, tirando lençol de cama, rasgando livrinho em vez de ler, quebrando lápis em vez de colorir. Aí sim é uma agitação que a gente deve corrigir, né? Uhum. Tem que buscar uma terapeuta, tem que olhar qual é o gatilho, qual é o antecedente, qual é a alimentação, o tanto de açúcar que você está comendo, tudo isso entra no bolo. Uhum. Somando, né, que é aquela agitação, concluindo, né, na verdade é somando, concluindo que aquela agitação de felicidade aí, igual o Antônio, tranquilo, ele é criança, né? Tá certo. Você, Mas, se você tirar seu filho, né? pois é. Não, mas ele é a cópia da Michelle, meu filho, você não tá entendendo. Imagina. E por fim, né, para finalizar aí a questão da falta de apetite ou compulsão alimentar, né? Eu acredito muito que a compulsão, ela pode estar correlacionada ao emocional, né? Então, assim, não sei se é 100% isso, você como nutricionista você vai falar, A maioria das vezes. mas quando a gente consegue sanar ali, né, algumas questões emocionais, da ansiedade, da irritabilidade, isso pode interferir diretamente na compulsão. Mas existem óleos dentro da doTERRA, né, que a gente utiliza para o quê? Para amenizar esse desejo por carboidrato, para amenizar o desejo por açúcar, né, que a gente toma ali, pode tomar durante o dia. Então, para crianças acima de 7 anos, pode tomar, né? Abaixo a gente faria ali o uso tópico, tá? Ou uso no difusor também, importante. E a falta de apetite, difusor com cítrico, né? Tangerina, lemon, isso vai estimular aí a vontade, o desejo de comer. E quando eu penso na rotina também, né? Quando eu falei que eu não ia entrar no Copaíba em pontos específicos, porque eu pensei de falar no final, né? Então, o Copaíba aí é o óleo que a Lu mais indica, é o óleo que a Lu mais usa, né? Mais utiliza. Por quê? Porque o Copaíba, ele vai agir em todos os sentidos, porque ele é o nosso anti-inflamatório. Então, se às vezes eu tenho ali uma inflamação no meu corpo que foi gerado por um problema emocional, né? O Copaíba ele vai me auxiliar nessa questão também, né? Então ele vai auxiliar na inflamação do corpo, mas ele também vai auxiliar no meu emocional, tá? Então quando eu associo ele ao olíbano, né? Eu tomo os dois todos os dias, né? Eu começo de fato a ter um equilíbrio ali no meu corpo, mas sempre batendo na tecla, né? A aromaterapia, ela é uma associação, né? Ela é uma via em conjunto com médicos, em conjunto com acompanhamento, né, de profissionais da área, tá? Então, nós estamos aqui trazendo uma via natural, né, que impacta menos o nosso organismo, certo? Então, assim, incluir olíbano e copaíba na rotina, não só de crianças autistas, mas na nossa rotina também faz toda a diferença, tá? Então, eu queria fechar dessa forma. Lu, é com você. Eu gosto do Copaíba, eu gosto, ele me ajuda muito também. Eu acho que ele ajuda realmente em tudo para mim. E para fechar também com chave de ouro, é isso que a Pamela falou, né? A gente tem que sempre lembrar dos antecedentes, quais são os gatilhos, porque não adianta ficar, mesmo com suplemento, mesmo com aromaterapia, não adianta ficar remediando, que a gente fala, né? Tem que sempre buscar causas, porque se tem alguma coisa que causou aquela irritabilidade, eu vou lá e uso um óleo essencial maravilhoso, acalmou, mas é aquilo que está ali batendo na mesma tecla, né? Aquele ambiente, aquele estímulo, aquela alimentação errada. Então, a base vai ser sempre o quê? Equilíbrio. Equilíbrio é nutrição, saúde, né? Nutrir o organismo, nutrição de profissão, de nutricionista, não estou puxando farinha para o meu saco, é nutrição de equilíbrio, o corpo nutrido, o corpo equilibrado é a base. A partir daí, a aromaterapia, nossa, enrolei aqui agora, estou precisando de um óleo. Aromaterapia, fechar com chave de ouro, sim. Eu recomendo, eu uso e gosto muito. E gratidão por ter me convidado para estar presente aqui com você. Eu que agradeço, né, pela sua participação. Sei que você está com o dia cheio, teve que remarcar paciente para estar aqui com a gente, tá? Mas esse vai ser o primeiro de muitos. Espero que todos tenham gostado e quem tiver dúvida é só mandar lá no particular, que aí eu encaminho para a Lu também, tá? E assim a gente vai se comunicando aí, tá bom? Mais, pessoal.